Vamos dar continuidade, né, na nossa disciplina. Hepatimetria. Consiste em medir a distância entre o limite superior e o limite inferior do fígado na linha hemicravicular. Hemicravicular, né, a gente vai fazer pegar essa parte, né, da cravícula, né, e realizando com fita métrica, tá? Então, hemicravicular, né? Nós vamos pegar 5 dedos aqui, esse espaço aqui, né? Depois desse espaço que é o fígado, tá? Então, essa parte do fígado, o fígado é um órgão, né? Bem vital, né, gente? Que pode acometer edema, né? Ter uma hepatite forte. Então, assim, qualquer coisa no fígado, a gente sente o abdômen alterado, o abdômen crescido, pode desenvolver uma ascite, que é um líquido no espaço, né, no abdômen, nós chamamos de ascite. Aqui está o espaço, né, esse espaço para a gente contar, aqui hemicravicular, que é no meio da cravícula aqui, tá? Desce e a gente realiza essa medida. A ausculta é a audição dos sons produzidos pelo corpo. A ausculta, essa ausculta se dá através do estetoscópio, que nós chamamos de esteto, tá? Vocês já aprenderam a ferir a pressão. E aqui está a ausculta pulmonar, tá? Nós colocamos, né? Vocês medem sempre aqui abaixo, né? Da cravícula também. É por isso que é importante a anatomia, para vocês entenderem. Aqui está a cravícula, né? E aqui o pulmão, para realizar a ausculta pulmonar. E o abdômen, né? Também a gente vai conseguir auscultar os sons abdominais, tá? Se tem flatulência, o que tiver, a gente vai ter. Se tem gases, se tá com líquido, cada um nos passa um som. Tudo isso faz parte do exame físico. Classificação dos ruídos respiratórios. A ausculta, os sons pulmonares normais são denominados como murmúrio vesicular. Os sons pulmonares anormais, também conhecidos como sons patológicos ou adventícios, podem ser roncos, quando está roncando, secreção solta em uma área de grosso calibre, tá? Sibilos, sons mais agudos comuns em paciente com asma, tá? Então, assim, você quer até você mesmo, técnico de enfermagem, eu como enfermeira, nós conseguimos esses sons através do esteto. Colocamos, se está sibilando, são sons mais agudos comuns em paciente com asma. Fica, tá? Aquele som de sibilo mesmo. Estertores, crepitações, são tipos ruídos, ásperos, secreções retidas, que está tentando respirar e está com secreção no pulmão, tá? Então, isso são estertores. Estridor, som tipo gargarejo em obstrução de vias aéreas. Então, o paciente está só comprometido daqui, né, na garganta e não tem comprometimento pulmonar. Parte 4, diagnóstico de enfermagem. O profissional médico diagnostica a doença, tá? O médico que faz o diagnóstico da doença. E o enfermeiro diagnostica os riscos, as manifestações da doença, bem como as necessidades do indivíduo. O que eu falei para vocês? A nossa parte é de realizar o diagnóstico de cuidado. Isto é a sistematização da enfermagem, tá, gente? Um diagnóstico de enfermagem aborda a resposta humana aos problemas de saúde atuais ou potenciais. Então, nós, através da anamnese, do exame físico, coletamos esse dado do paciente. Um exemplo, às vezes tem paciente que tem alergia até de dipirona e esse paciente não fala para o médico no consultório. Quem vai ter esse diagnóstico é a enfermagem, e saber que aquele paciente é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, que na hora que vai administrar a medicação, vai falar para ele qual a medicação que vai ser administrada, e esse paciente vai nos falar que ele é alérgico a dipirona. Então, o técnico de enfermagem evitou uma intercorrência grave, às vezes, neste paciente, tá? Então, a enfermagem realiza o diagnóstico através desse exame físico, através dessa inspeção, palpação, ausculta, tá? Do paciente.
Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre a resposta do indivíduo. A gente pergunta e ele responde, né? Da família ou da comunidade aos problemas de saúde reais ou potenciais. Um diagnóstico de enfermagem proporciona a base para a seleção das intervenções de enfermagem. Por exemplo, uma administração de medicação é uma intervenção. Se nós descobrimos, né, realizamos o diagnóstico que esse paciente é alérgico a dipirona ou a Buscopan ou a Bezetacil, seja o medicamento que for, nós iremos realizar evitar essa intervenção, essa administração dessa medicação. E tem vários outros diagnósticos que nós realizamos. Realizamos diagnóstico nos cuidados com curativo, realizamos diagnóstico no cuidado com banho, com vários procedimentos, com várias intervenções de enfermagem, tá? As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados, tá? Então, o importante nesse processo da sistematização da enfermagem é a coleta de dados. É utilizado um guia formal de coleta para a geração dos dados necessários ao diagnóstico. Então, realizamos a anamnese, realizamos essa coleta de dados para realizar o tratamento do paciente, as intervenções de enfermagem do paciente, certo? Quando as hipóteses diagnósticas são descartadas, deve-se fazer uma busca focalizada de indícios adicionais quando o paciente não é cooperativo. Os diagnósticos podem ser validados com familiares ou em outros profissionais de saúde. Então, gente, é uma equipe, né? Nós podemos chegar no posto de saúde, né, no posto da enfermagem, e conversar. Olha, eu investiguei o paciente tal, nós conversamos e ele me relatou isso e isso. Isso tudo é estudado para a gente tratar este paciente. Tipos de diagnóstico de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem real. Contém características definidoras. Define, né? Descreve resposta humana que existe de fato. Então, define, eu tenho alergia de dipirona. Então, é uma característica definidora que o paciente nos definiu. Diagnóstico de enfermagem de risco. Descreve respostas humanas que pode desenvolver se um indivíduo, família ou comunidade vulneráveis. Não contém características definidoras. Diagnóstico de enfermagem de bem-estar. Descreve respostas humanas a nível de bem-estar. Tá? O paciente nos passa, né, o que ele sente, né, o que ele está sentindo. Diagnóstico de enfermagem de promoção à saúde. É o julgamento clínico de motivação, de desejo de um indivíduo, família ou comunidade de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial da saúde humana. Então, esse paciente nos fala, né, que precisa de uma promoção, né, de saúde, precisa da busca ativa de saúde. Temos que proporcionar este atendimento de qualidade a esse paciente. Componentes estruturais do diagnóstico de enfermagem. Enunciado do diagnóstico, exemplo, integridade tissular prejudicada. Se o paciente estiver, né, com a pele prejudicada através do erisipele, através de uma celulite, através de uma lesão, nós precisamos enunciar esse diagnóstico através dessa integridade tissular prejudicada. Fatores relacionados constituem a etiologia do problema. Exemplo, integridade tissular prejudicada relacionada à imobilização física e circulação alterada. Tá? Então, por exemplo, se o paciente estiver com uma celulite, é através de uma circulação alterada. É só um exemplo para vocês entenderem o nosso diagnóstico, que a gente realiza e nós teremos que falar o motivo. Tá? Por exemplo, uma trombose venosa periférica. Esse paciente está com o membro quase necrosado, sem circulação. O que devemos fazer? Aquecer esse membro, tá? Isso já é protocolo, nós já sabemos, nós da equipe da enfermagem. Então, nós iremos colocar que deveremos aquecer esse membro para evitar essa necrose, essa falta de circulação nesse membro desse paciente, tá? Então, gente, a gente levantar as hipóteses e tratar os cuidados nossos, os cuidados da enfermagem.
Para isso, vocês terão que entender também os tipos de cuidado que são os nossos, tá? Nós temos cuidados, né, com o paciente, cuidados pessoais, temos cuidados com as medicações, temos cuidados com os sinais vitais. Então, isso tem que ser um protocolo da SAI que teremos que realizar nas unidades de saúde, tá? Então, por enquanto é só. Nós iremos passar uma atividade hoje já, tá? Da sistematização da enfermagem. Eu acho que nós já passamos esses slides, mas eu vou conferir, tá? Se não tiver passado, eu vou tornar a passar para vocês hoje. A gente vai estar passando. Tenham um bom final de semana, tenham bons estudos e até segunda-feira. Tudo bem?